Olá, o objetivo do vídeo de hoje é abordar sobre geometrias espaciais. Então, o que seriam as geometrias espaciais? Basicamente figuras de 3 dimensões. Então, o objetivo aqui é saber como calcular a área superficial dessas geometrias e como calcular o volume, dessas geometrias, propriedades geométricas. Então, uma característica que uma das geometrias mais comuns é o cubo, Então o cubo a gente pode calcular basicamente o volume dele como base vezes a altura vezes a espessura ou a profundidade, Então basicamente é multiplicar cada lado que se conhece do cubo, e se o cubo for de lados iguais, então um cubo perfeito, a gente vai ter aqui então que a superfície vai ser 6 vezes L ao quadrado. Caso tenha dimensões diferentes, então a gente vai ter que fazer o cálculo de cada superfície de forma separada, mas basicamente multiplicando e somando cada uma das superfícies aqui do cubo. Já a pirâmide, a gente tem aqui que o volume é basicamente 1/3 da área da base vezes a altura. Então a gente calcula a área dessa base aqui, e multiplica pela altura, Então quer dizer que ela seria 1/3 do volume de um cubo que teria as dimensões da base e da altura. Cilindro circular reto, é a primeira figura que deixa bem claro o que é uma projeção, também. Então a gente pode ver aqui que basicamente o volume é πr ao quadrado vezes h. Se a gente for observar, πr ao quadrado é a área de quem? A área da superfície aqui, circular, certo? Então essa área aqui é πr ao quadrado. Quando eu multiplico pela altura, eu obtenho o volume. Então é basicamente uma projeção da área no espaço. E a superfície, a superfície aqui é 2πr ao quadrado, 2πr vezes h. 2πr corresponde exatamente ao valor da circunferência. Se voltar ali no vídeo de geometria plana, a gente vai ver que é o valor da circunferência. Então eu estou projetando a circunferência ao longo da altura aqui. Então o que eu estou determinando aqui é basicamente essa casca aqui, como se fosse a superfície, um tubo de PVC, para que vocês possam imaginar, tá bom? Então o volume, eu estou imaginando isso aqui preenchido, A superfície é apenas essa casca, tá bom? Cone circular reto. Novamente eu tenho aqui então que é 1/3 do cilindro circular reto. Então a mesma fórmula, πr ao quadrado vezes h, Então a mesma forma de calcular, apenas incluindo 1/3. E a superfície é a superfície do cone, é como se fosse uma casquinha de sorvete aqui, Então só determinando ali a casquinha, certo? Seria πr vezes a raiz quadrada de r ao quadrado mais h ao quadrado, que é a altura, certo? A altura é da extremidade até a base, tá? Então a altura é da extremidade até a base, e aqui estabelece um ângulo de 90 graus com a base. Outra geometria aqui é a esfera, Então a esfera aqui basicamente uma bolinha, Então dá para imaginar uma bolinha de gude aí para trazer um pouco ou uma esfera de um rolamento, Então para calcular o volume dessa esfera, basicamente a gente utiliza a fórmula de 4/3 de πr ao cubo, Então o que eu tenho que saber aqui é a informação do raio da esfera, certo? Então, sabendo o raio da esfera, eu vou ter essa informação para poder calcular o volume. E aqui a gente também pode calcular a superfície da esfera, como se fosse uma casca ao redor aqui, certo? Então, calculando essa superfície,
né, que seria 4πr ao quadrado. Então é a área que recobre a esfera, né? Então, se eu tivesse o desejo de pintar uma esfera, por exemplo, eu queria determinar qual é a área dessa esfera, para que eu possa saber comprar qual a quantidade de tinta necessária, né, que normalmente está relacionada com a área que ela tem que recobrir. Então eu utilizaria a superfície e não o volume. O volume é o quanto por exemplo, de líquido caberia dentro da esfera, né? Ok? Então sempre relacionado dessa forma, ok? Volume, por exemplo, é o que cabe dentro da caixa da água, né? Então, tem 10 mil litros, né? Então é o volume de 10 mil litros, certo? Agora, a própria superfície da caixa da água, daí a gente calcularia com, né, todas essas fórmulas de superfície que foram apresentadas até o momento. Bom, um exemplo aqui para ilustrar isso, né? Então, determine a área da seção transversal e o volume do perfil T com as seguintes dimensões, ignore os detalhes arredondados. Então, ele passa aqui um perfil T, né, que tem a dimensão D, a dimensão B e uma espessura T, na espessura aqui do perfil. Então ele fala que a dimensão D é 50, a dimensão B é 40, T igual a 3 milímetros, né? E fala que a profundidade é 3.000 milímetros. Então dessa forma, calculando aqui, para calcular a área da seção transversal, eu vou ter basicamente que vai ser o D vezes a espessura mais o B vezes a espessura. Aqui vamos considerar que o D vai até aqui, pessoal, que foi o que eu considerei aqui para calcular essa área, certo? Então seriam dois retângulozinhos que eu estou calculando aqui, tá bom? E somando eles aqui, que foi o que a gente já fez em outro vídeo. Então 50 vezes 3 mais 40 vezes 3, obtendo uma área de 270 milímetros quadrados. O volume do perfil é determinado através da projeção dessa área. Então, basicamente, aquilo que foi feito no cilindro, a gente vai fazer agora para esse perfil T, né? Então, eu vou projetar isso aqui, né, na profundidade. Então, basicamente, eu vou multiplicar a área, né, por quanto ele está sendo projetado, a altura ou a profundidade desse perfil, tá? O comprimento do perfil. Então vai ser a área transversal vezes o Z, que é o comprimento que foi estabelecido. A área transversal é 270 e o comprimento é 3.000, portanto o volume é 810 mil milímetros cúbicos, ou seja, 8,1 vezes 10 na quinta milímetros cúbicos. Segundo exemplo aqui, né? Determine o volume e a área total da superfície de um cilindro reto com um dos lados fechados. Muito importante a gente ler aqui, ó, com um dos lados fechados, certo? Então, além da superfície, a gente vai ter uma das áreas aqui, né, que vai estar fechada, então vai ter que ser adicionada, né? Sabendo que o raio da base é 3 centímetros e a altura é de 8 centímetros. Então o volume é πr ao quadrado vezes h. Então o volume é π vezes 3 ao quadrado vezes 8. E isso vai resultar em um volume de 226,19 centímetros cúbicos. Já a superfície externa, ela é composta pela área do lado fechado, né? Então a área do cilindro projetado ali, né? Então seria aquele, lembre o cano de PVC que a gente falou, né? Então basicamente determinar aqui qual é a superfície do cano ali, né? E a superfície aqui da área também, tá? Dessa tampa aqui que está fechada, ok? Então a área da tampa é πr ao quadrado, né, que é uma superfície plana. Então, né, utilizando aqui, vai ser π vezes 3 ao quadrado, e isso vai resultar em uma área de tampa de 28,27 centímetros quadrados. Agora,
A superfície do cilindro é 2πr vezes h, então 2π vezes 3 vezes 8, e isso vai resultar em uma superfície do cilindro de 150,8 centímetros quadrados. Eu vou somar as duas para saber qual é a superfície total, né? Então a superfície total vai ser 150,8 mais 28,27, a superfície total então vai resultar em 179,07 centímetros quadrados. Bom, pessoal, espero que tenham compreendido o conteúdo, né? Fico à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado.